Nessa aula nós vamos falar sobre os moluscos, invertebrados e moluscos. Qual que é o objetivo na nossa aula? Conhecer alguns representantes dos moluscos e reconhecer que alguns moluscos podem ser utilizados como indicadores de produção. Eles são chamados de bioindicadores, de poluição. A gente já estudou, então nós vamos relembrar, olha. Nós temos um ancestral do reino animal, um ancestral em comum, que ficou multicelular, mais de uma célula, e nós temos o grupo dos parazoários e os eumetazoários. Parazoa são aqueles que não têm tecidos verdadeiros, que é o caso dos poríferos, das esponjas. Eumetazoários são aqueles que as células já se agruparam em tecidos. Nós temos os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos. E agora também, como da eumetazoa, os moluscos. Você já viu esse animalzinho aqui? Já se deparou com eles no jardim, na grama? Você sabia que eu tenho uma espécie, esse aqui, aroadomato, é uma espécie nativa, e esse caramujo aqui, africano, é uma espécie exótica? Você sabe o que é a diferença entre nativa e exótica? Já ouviu falar? Esse animal é nativo e o outro é exótico. O que eles têm de diferença, O que significa essas palavras? Então, olha. Espécies nativas são animais ou plantas que são encontrados em uma determinada região. E espécies exóticas são aqueles que não são encontrados naquela região. E eles são levados pelo homem, então eles vêm de fora. Então, nativas são encontrados naturalmente ali. E exóticos eles são levados, são espécies de fora, São levados geralmente pelo homem, E geralmente as espécies exóticas, se elas se adaptam, geralmente elas não têm um predador natural. Então elas crescem em grande quantidade, causando grandes problemas. Então, olha, uma atividade. Espécies exóticas são todas aquelas que estão fora de sua área natural. Normalmente têm vantagens competitivas naturais e alguns aspectos a seu favor, como a ausência de predadores. Quais as desvantagens que uma espécie exótica pode trazer ao ambiente? O que será que elas podem fazer? Quais os problemas ambientais? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é o problema que uma espécie exótica pode trazer ao ambiente, né? Elas proliferam sem controle, ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas e das espécies nativas, porque elas transformam o ambiente a seu favor, não tem ninguém, nem predador natural, não tem nada, então elas acabam com todo, né, aquela comunidade, representando riscos, inclusive as pessoas, né, porque alguns deles podem causar desequilíbrio ambiental e trazer riscos, né, contaminação, doenças para pessoas. Então, olha, nós vamos falar sobre moluscos. Moluscos, a palavra molusco significa animais de corpo mole. Então, são animais que têm o corpo mole, eles não têm estruturas, né, para fixar, né, para sustentar esse esqueleto. Eles têm outras características, nós vamos ver, mas eles têm o corpo deles bem mole. Eles são animais com simetria bilateral, ou seja, se eu cortar, tem dois lados iguais, né? Eles são triblásticos, lá na fase embrionária. Originou 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. São protostômios, ou seja, a boca se origina antes, então origina primeiro a boca para depois originar o ânus, e eles são animais celomados. Olha, aí vem uma novidade evolutiva, eles têm o celoma verdadeiro, eles têm um espaço interno onde ficam os órgãos internos. E eles têm, só que o celoma é bem reduzido, somente o coração. Olha, outra novidade, ele já tem um coração, uma bomba, né, que vai movimentar esse sangue. Então, eles são dessa forma que, olha, tem a cavidade dupla que vai armazenar os órgãos internos. Eles têm esse corpo mole, né? E ele é dividido em cabeça, massa visceral e pés. Então, olha, outra novidade evolutiva, surgiram os pés, né? Eles têm, então, estruturas que fazem responsáveis pela locomoção, né? Então, não são pés como do homem, por exemplo, mas eles têm essa musculatura diferente que originam os pés. Eles têm uma cabeça, então, olha, já apareceu nesse primeiro grupo aqui uma cabeça. Isso, o cérebro, né, começa a ficar nessa região aqui da cabeça, né, todos os órgãos, né, boca, tudo nessa região. E eles têm uma língua chamada de rádula. E olha que novidade interessante. Na língua deles tem dentes. Então, são os primeiros animais que surgiram dentes. Essa imagem aqui, vocês vão observar que ela abre a boca assim e a língua passa e vai raspando esse substrato. Então, imagine um caracol, um caramujo lá, um caracol em cima da folha. Então, ele abaixa a cabeça e ele põe a língua para fora e ele vai raspando essa folha ou raspando as pedras para comer os musgos, né? Então ele tem uma língua com dentes, é um órgão raspador, vai servir para alimentação. Então eles vão raspando e trazendo para dentro, raspando e trazendo para dentro, né? E eles têm um manto. Esse manto, né? Eles têm a cabeça, a massa visceral e tem pés. E esse manto pode formar uma estrutura calcária que é chamada de concha. Então, essa concha serve para proteção. Se eles fossem extremamente moles, eles seriam presas muito fáceis. Então, essa concha serve também para proteção, né? Proteção de desidratação, proteção contra predadores, né? E o sistema respiratório, olha quanta novidade que eles têm. Já tem o sistema respiratório com brânquias e pulmões e já tem circulação, que pode ser aberta ou fechada, ou seja, o vaso sanguíneo desses animais ou pode ser sim já o vaso sanguíneo, ou ele pode ser como se fosse tipo uma valetinha e o sangue vai passar, então é uma circulação aberta, ele não chega a fechar totalmente, né? Então, olhem, observem aqui na imagem. Eu tenho os pés nessa estrutura aqui, eu tenho a concha que serve para proteção, tenho a boca, já tenho gânglios cerebrais aqui já, né? E o intestino delgado, tem o ânus, né? Tem as gônadas masculinas e femininas, tem o pulmão, onde ocorre a troca gasosa. Então já é bastante novidades evolutivas nesse grupo. Eles têm a excreção, vai ocorrer por meio dos metanefrídeos, né? A digestão vai ser extracelular.
mas eles têm o sistema digestório completo, né, com boca e ânus. E tem já sistema nervoso organizados em anéis, e como a gente já pôde perceber, eles têm na estrutura da cabeça, já tem os gânglios nervosos, né, já o cérebro já indo, se localizando na região da cabeça. Como é que eles podem se reproduzir? Eles podem ser dioicos ou monóicos. O que é monóico? Mono significa um. Oico, casa, então tem uma casa, ou seja, tem tantos órgãos femininos quanto masculinos no mesmo ser. Mas eles podem ser dioicos, então são sexos separados, masculino é um indivíduo e o sexo feminino outro indivíduo. E a fecundação pode ser interna, então já ocorre a fecundação interna dentro do corpo, né? Ou pode ser externa, os dois lançam para o ambiente externo e ocorre a fecundação, o encontro dos gametas externamente. Olha, aqui na imagem tem dois caracóis aqui, né, se reproduzindo, e eles botam ovos, olha, e também no fundo do mar. Vamos para uma atividade, olha. O filo molúsculo compreende animais de simetria bilateral, triblásticos e celomatos. Alguns grupos possuem uma concha calcária. Qual que é a função dessa concha calcária? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a função dessa estrutura? Eu já comentei, se você prestou atenção, tenho certeza que você acertou. Olha, função de proteger esse corpo mole. Imagine, eles são totalmente frágeis, né? Então, ele tem a função, protege contra desidratação, protege contra predadores, né? Olha, vamos lá agora para ver as classes. A primeira classe é Polifalacófora. Eles são os quítons. Como que eles têm? Uma cabeça minúscula, então localizada nessa região aqui, não tem olhos, eles conseguem perceber, né? Eles têm luz e sombra, mas não tem olhos. Não tem tentáculos e as conchas têm 8 placas, então são divididos em 8 plaquinhas aqui, possuindo a concha. E eles ficam ali, né, no fundo do mar, se movimentando, geralmente no fundo do mar, né? Tem os gastrópodes, gastro é essa região da barriga, podes é pés, então eles têm os pés na barriga, né? Na verdade é nessa parte ventral ali, né? Então olha, esses aqui ó, quando eles se movimentam, eles são pés, então são uma estrutura que funciona como locomoção, né? Quem que está nos gastrópodes? Quem que tem pés nessa região ventral? Os caracóis, caramujos, as lesmas, né? Eles podem ser marinhos, de água doce, também podem ser terrestres, né? Podem viver na terra. Eles têm uma concha única, né? Uma única concha. Ou então, a lesma, por exemplo, ela não tem concha, tá? A diferença de caramujo e caracol é que o caracol, geralmente, né, ele é encontrado, quando a gente encontra ele, vai encontrar na terra, né, sempre em ambiente mais úmido, né? E os caramujos são aqueles que vivem na água, né? Então essa é uma diferença, assim, eles são muito próximos, mas geralmente quando a gente encontra na terra são chamados de caramujos, de caracol, e quando está na água são chamados de caramujos. E também a lesma, né, ela não tem concha. O Claucio, bivalva. Bi é 2, valva, tem 2 valvas, são aqueles animais que têm a concha, né, que a gente faz assim muito comum na praia, né? Você geralmente acha um pedaço, mas às vezes você consegue ver que elas são grudadinhas, né? Então são bivalves. A concha aqui vou voltar aqui para vocês verem. Elas são univalves, elas têm uma única abertura aqui. Então, univalves. Esses animais são bivalves, eles têm essas 2 conchinhas, né? A abertura. Eles são mariscos, ostras, vieiras, né? São marinhos e também dulcícolas. Eles são sésseis, eles podem ficar fixos no substrato, né? Como as ostras, elas ficam fixas, né? Mas também elas podem ser de vida livre. Observe na imagem aqui, ela apresenta um movimento, ela abre, enche de água e quando ela aperta, ela acaba se movimentando, né? E eles são animais filtradores. Então, o que é ser animal filtrador? Ele vai abrir e a água vai entrar e ele vai capturar esse alimento. Então, ele vai filtrar esse alimento. Se aquela água está contaminada, está poluída, tem substâncias tóxicas, aqueles seres vão morrer. Então, eles são bioindicadores de qualidade. Se eu tenho um ambiente limpo, eu encontro muitos desses bivalves, né? E se eu não tenho, daí significa que aquele local está contaminado, né? Está poluído. Os cefalópodes, céfalo vem de cabeça, podes vem de pés, então cefalopodes, cefalópodes, eles têm os pés localizados na cabeça. Então, quem que é desse grupo? O polvo, a lula, observe que aqueles tentáculos que a gente chama não são tentáculos, são os pés, né, deles. A gente diz que são os tentáculos, mas são as estruturas que eles vão, né, usar para movimentar. E eles têm, embaixo aqui, eles têm a estrutura onde eles vão ajudar a se fixar, né, nos locais que eles precisam. Quem que são os exemplos? O Nautilus, né, ele tem uma concha bem grande e ele tem os tentáculos assim que ficam para fora, então eles fazem esse movimento, né, com a concha. Tem as lulas, que tem uma cabeça maior, assim, né? Tem um olho já bem grande. E tem o polvo, né? O polvo tem um olho um pouco menor. E ele tem muitos polvos, né? Eles são lindos, eles conseguem se camuflar no ambiente, né? Então, são exclusivamente marinhos. Eles têm ou não tem concha,
ou uma concha interna. O Nautilus tem uma concha, mas ou eles têm ausência de concha, ou dentro, assim, internamente, tem uma concha muito pequena. Olha, você já ouviu falar em pérolas, né? Você sabe como que é a produção da pérola? Então, a pérola, a pérola é uma defesa que aquele bivalve vai ter. Quando entra uma substância estranha, um grão de areia, imagine que ele tem aquele corpo mole, e aquele grão de areia vai machucando ele, e para ele não ficar se incomodando, ele vai colocando em volta desse grão de areia uma substância, né? E ela vai formar a pérola. Demora muitos anos, né, para ela formar. Então, para produzir pérola, tem fazendas de pérolas, o que eles fazem? Eles colocam partículas, eles abrem e lançam partículas dentro do corpinho deles, né? E aí eles vão colocando camadas de nácar, que é essa substância que envolve as pérolas, porque aquilo está incomodando ela. Então ela acaba tentando se defender produzindo aquela pérola. E eles são mantidos em cativeiros por muitos anos até que a pérola seja formada. Então quando eles abrem, eles retiram as pérolas. Quanto mais redondinha, mais perfeita, maior valor econômico ela tem. Então, olha, nessa aula nós falamos sobre o quê? Sobre moluscos, a morfologia, a fisiologia, a classificação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.